Capítulo 181 O fim da Era dos Deuses. Mas o filho das lendas não respondeu. O céu fez em seu lugar. Houve um clarão de luz brilhante e o som de um trovão. O som abalou o mundo quando o plano divino se desprendeu da superfície do plano principal e encolheu. Então começou a cair no plano principal como um meteoro. A visão lembrava a queda de um deus. Mas o Deus deve ser muito poderoso para justificar uma perturbação de tal escala. O meteoro atingiu o solo em uma das numerosas florestas do plano Virut. O impacto foi estranhamente silencioso, mas as ondulações de energia que rasgaram a floresta indicaram o quão mortal é para qualquer coisa nas proximidades do acidente. No centro do local do acidente, está um portal brilhante que leva a lugares desconhecidos. A batalha Leviatã controlada pelo Filho das Lendas estava a uma curta distância do local do acidente, então eles testemunharam tudo. Eles estavam acampados nesta floresta há semanas, mas algo finalmente aconteceu. O Filho das Lendas sorriu. Manipularam os deuses altos e poderosos, para deixar seu local seguro e ser trazido à Terra após uma transformação em seres inferiores. Manipulá-los para se tornarem uma masmorra divina. A Era da Conquista está chegando e esta é minha contribuição para o plano. Aqueles olhos totalmente brancos do Filho das Lendas permaneceram presos ao portal. Agora Guntu sabia o que o Filho das Lendas estava olhando durante todo esse tempo. Ele estava olhando para um evento que acontecerá neste local no futuro. Já disse que não sei quando. Só sei o que, como e, onde. Mas isso já é o suficiente. Um passo à frente, é estar sempre à frente. A transformação do plano divino em masmorra não deixou o plano principal ileso. A função protetora do plano divino desapareceu, o que deixou o plano principal aberto a incursões de todos os lados. Quem mais rapidamente se aproveitou da ausência dos deuses foram os demônios. Eles invadiram em massa, mas o conselho racial estava pronto para eles. A presença de uma vasta e rápida rede de comunicação permitiu relatórios rápidos de avistamentos de demônios e respostas imediatas. Ainda assim, existem áreas isoladas dentro do avião que ninguém pode monitorar. Enquanto os demônios permanecerem escondidos nesses cantos, eles serão capazes de reunir um pequeno exército e causar destruição antes de serem enviados de volta. Mesmo que todos os cantos do avião principal sejam patrulhados e escaneados regularmente, desde que um único demônio entre no avião, ele será capaz de configurar um dispositivo de camuflagem, que os impedirá de serem detectados. Eles podem ficar escondidos antes de atacar em grande número. A invasão é uma arte para os demônios. Eles são especialistas em invasões e tiveram muitas oportunidades de dominar a arte da invasão. Os deuses não conseguiram triunfar sobre os demônios, nem isso pode ser feito agora que existe um campo de batalha maior. Eles podem aparecer em qualquer lugar do avião. O melhor que o conselho racial pode fazer é mantê-los afastados. A guerra contra os demônios nunca pode ser vencida. Os demônios já foram os eternos rivais dos deuses, agora, eles se tornaram os eternos rivais daqueles no plano Virut. O outrora pacífico avião é lançado na guerra, mas o efeito em suas cidades é mínimo. Apenas aldeias e pequenos assentamentos sofrem o impacto das invasões demoníacas. As cidades têm defesas fortes e refinarias amplas. Essa situação vai continuar e as pessoas vão se adaptar. Ajuda que uns demônios fortes ainda não possam invadir. Apenas uns demônios de nível médio e inferior estão invadindo. Esses tipos de demônios podem ser facilmente tratados pelos transcendentes. É bom que os transcendentes sejam um elemento básico no plano Virut, porque os demônios podem ser fracos, mas são em grande número que causam destruição onde quer que vão. Mesmo que o plano Virut não seja tão fraco a ponto de se sentir ameaçado por este nível de ataques, eles não podem sustentar sua defesa sem ampla energia de origem. Os demônios atacaram, porque os deuses desistiram de seu nível de existência, então o plano Virut está sofrendo por isso. Mas eles ainda não receberam as recompensas do fim dos deuses. O plano divino ainda não foi destruído, apenas transformado. Alguém tem que chegar ao centro da masmorra divina e libertar o avião. As coisas não podem voltar ao que eram, mesmo que o avião seja liberado. Haverá energia origem para todos, mas qualquer um ainda pode invadir o plano Virut. Se um deus mundial do plano defende o avanço do plano, então o plano se tornará capaz de resistir aos soberanos. Isso também permitirá que demônios mais fortes invadam. Lordes demônios e reis demônios poderão bater à porta. O plano Virut não teme senhores demônios e reis demônios.
Um avião que pode facilmente forçar seus deuses a situações tão terríveis pode enfrentar qualquer coisa que os demônios joguem contra eles. Tal desenvolvimento só permitirá que os habitantes do plano se tornem mais fortes. A paz pode ser boa, mas a guerra aguça as pessoas. E o povo precisa ser aguçado em preparação para a era da conquista. Assim, enquanto a maior parte do plano está focada em sua defesa, os grandes e poderosos estão focados em receber as recompensas de seus esforços contra os deuses. A masmorra divina deve ser resolvida. Mas eles logo perceberam que não seria fácil. Os altos e poderosos do plano são simplesmente os vários representantes das famílias reconhecidas pelo Conselho Racial. Isso significa que cada família representada aqui tem, pelo menos, um único deus ancestral da origem. Algumas famílias são maiores do que outras, algumas com vários deuses de origem e até mesmo deuses do mundo. Ainda assim, ninguém enviou um deus origem. O plano inferior é considerado uma frágil caixa de areia para os deuses da origem. No máximo, enviarão seus clones. Não foi uma surpresa que o Conselho Racial não tenha se movido. Eles já enviaram um representante que é mais do que capaz de resolver todos os problemas. O Filho das Lendas é um dos dois deuses da origem que participaram do briefing sobre a Batalha do Leviatã em seus corpos principais. Kuntu e o outro é, ao contrário do Filho das Lendas, é muito mais sociável. Em um grande salão, contendo uns vários representantes do soberano enviados pelas famílias. A maioria das pessoas aqui são macacos sábios de batalha, mas existem algumas outras raças aqui. O povo da rocha, o povo da fera, o povo da toupeira e o povo da árvore. Todas essas outras raças são as únicas sencientes que poderiam existir em harmonia com os macacos sábios de batalha dentro do plano Virut. Eles também estão em grande parte em paz um com o outro. As pessoas fera são aquelas cujos ancestrais eram bestas que ganharam a iluminação. É comum que plantas e animais ganhem consciência e sensibilidade quando se tornam transcendentes. O povo planta é descendente de plantas e o povo rocha é descendente do progenitor rocha. Essas três raças sobreviveram e prosperaram no plano Virut porque não podem ser eliminadas e porque são pacíficas. Feras e plantas continuarão a emergir, a menos que o avião seja destruído e toda a vida seja morta. Pessoas de pedra e plantas são pacíficas. O povo toupeira é outra raça que fez parte deste plano desde o início, mas vive no subsolo. Eles são a maior raça além dos macacos sábios de batalha. Sua área de influência não se sobrepõe, é por isso que uma raça tão grande conseguiu existir com os macacos sábios de batalha. Os macacos sábios de batalha ficam acima do solo. As duas raças lutam apenas por minerais no solo, mas nunca foram além disso. O povo toupeira também possui uma habilidade divina relacionada aos olhos. Sua habilidade divina permite que eles vejam em 360 graus sem pontos cegos, tanto à noite quanto durante o dia, mas é menos eficaz durante o dia. Esse é apenas o poder básico de sua habilidade divina, fica mais forte do que isso. Além disso, eles não têm interesses comuns ou características semelhantes. O povo toupeira é muito mais baixo que os macacos sábios de batalha e tem caudas não preeníveis mais curtas. Eles são principalmente daltônicos. O refinamento transformou a raça original em uma raça mais forte e capaz, mas eles ainda são inferiores em aspectos físicos ao sábio de batalha. Sua especialidade reside na forja. Então, pessoas de todas as raças de famílias de linhagem reconhecidas dentro do avião vieram para participar desta reunião. Eles estão todos sentados em fileiras organizadas de cadeiras especialmente feitas. Todos estão focados no Filho das Lendas enquanto ele fala. Eles estão, todos aqui, para determinar e decidir como a masmorra divina será resolvida, para que a energia da origem possa preencher o plano Virut. Capítulo 182 A masmorra divina. Os deuses fizeram as malas e desceram para o plano principal. Levaram consigo a proteção do plano divino. Mas a maneira como eles fizeram isso tornou o plano Virut incapaz de aproveitar os benefícios do fim de sua era. Essas pessoas estão aqui para ver o que podem fazer para corrigi-lo. Realizamos investigações preliminares sobre o funcionamento da masmorra divina. Juntamente com minha adivinhação, temos informações muito detalhadas para trabalhar. Ninguém questionou que eles teriam que aceitar sua palavra. O Filho das Lendas foi considerado capaz pelo Conselho Racial, não cabe a eles questionar sua autoridade ou confiabilidade. Alguns de vocês podem não ter ouvido falar sobre masmorras e o que são, pois nunca existiram no reino dos céus.
As masmorras são naturais, são bolsões de espaço criados para um único propósito e um único propósito: invasão. A razão você provavelmente nunca ouviu falar de uma que o reino dos altos céus nunca foi invadido por outro reino. Mas isso mudará quando a era da conquista começar. Todos ouviram com muita atenção. Para a maioria, se não para todos, esta é a primeira vez que ouvem falar do mecanismo das masmorras. Eles certamente não sabem sobre uma masmorra divina, ou a possibilidade do plano divino se tornar um. Quando um reino está tentando invadir outro reino, ele criará uma passagem temporária entre eles. Um pequeno espaço será criado dentro dessa passagem. A invasão não ocorrerá instantaneamente, devido ao fluxo de tempo diferente dentro dos dois reinos. Para os invasores, será um instante. Eles entrarão na passagem, e sairão do outro lado imediatamente se não enfrentarem obstrução. Para os invadidos, é uma experiência diferente. Um portal será formado que levará a um espaço separado. Eles podem então se aventurar nesta passagem e derrotar todos os invasores antes que a sincronização completa seja concluída. Eles devem então destruir o núcleo de a passagem para frustrar a tentativa de invasão. Se o núcleo não for destruído a tempo, a passagem será sincronizada e os invasores terão uma passagem para o reino. A qualidade da passagem determinará a força das pessoas que podem entrar na masmorra. Esta masmorra divina é diferente de como as masmorras normais são. Elas têm regras semelhantes, mas esta masmorra é para um propósito diferente. Uma masmorra normal é feita para invasão, mas esta é para defesa. Os deuses escolheram se esconderem indefinidamente. Sua explicação foi esclarecedora. Ele forneceu informações muito necessárias sobre a natureza das masmorras. Então o filho das lendas começou a explicar a natureza de uma masmorra divina. É um protocolo que apenas os supremos conhecem. Isso significa que é um segredo que apenas uma pessoa conhece por vez. Existem requisitos rigorosos para a ativação da transformação do plano divino em uma masmorra divina. O requisito mais simples é a presença de celestiais no panteão. Mas uns reis de Deus são egoístas com seu poder. Eles não permitirão que outro ser que possa tomar seu poder exista em paz com eles. O número de celestiais sob o Supremo também precisa aumentar para um grande número para que o Supremo tenha a autoridade necessária para ativar o protocolo. Podemos ver porque a ocorrência de uma masmorra divina é rara. Mesmo que todos os requisitos sejam atendidos, a maioria dos deuses supremos prefere perder suas vidas do que deixar seus destinos nas mãos de um mortal. As pessoas balançaram a cabeça. Se era um segredo, e sua ocorrência é tão rara, como o filho das lendas sabia disso, planejou e conseguiu. Eles sabiam a resposta para isso. Isso os deixou maravilhados com suas habilidades e um pouco com medo dele. O conhecimento da resposta à pergunta também trouxe outra questão. Por que o filho da lenda provocou sua ocorrência? Existem muitas nuances, sobre as quais não falaremos por enquanto. Vamos nos concentrar nos desafios a serem superados se esperamos destruir esta masmorra e fazer a energia de origem fluir através de nosso plano. Eles não poderiam nos derrotar em combate direto e eles não serão capazes de nos vencer enquanto se esconderem. As pessoas que ouviam aplaudiram. A masmorra é dividida em níveis. O número de níveis é, atualmente, desconhecido por enquanto. Mas o que se sabe é o começo, o meio e o fim. O nível inicial é um desfiladeiro dentro de um desfiladeiro contendo um exército esperando por nós. O exército vai ensamear e atacar quem entrar primeiro. Para chegar ao primeiro nível, alguém tem que entrar e permanecer vivo antes que outros se juntem. Um deve se tornar dois, dois devem se tornar três, três devem se tornar quatro, e assim por diante. É apenas quando os números se acumulam a nosso favor, podemos esperar derrotar o exército e estabelecer uma base. Este é o primeiro desafio. O filho das lendas passou a fornecer mais informações sobre o início e os níveis médios. O último desafio só pode ser vencido por uma única pessoa. Será no último nível, onde o Deus Rei responsável pela transformação do plano divino em uma masmorra está esperando. No último nível, é onde fica o núcleo da masmorra. Os desafios parecem bastante simples, mas certos fatores dificultarão sua superação. Então ele começou a apontar alguns dos desafios que eles enfrentariam ao vencer o calabouço. O primeiro problema é a mão de obra com a qual trabalhamos. Todo o poder do plano divino foi concentrado para expulsar entidades de mana e acima. Somente aqueles do estágio central da vitalidade podem entrar.
Não preciso dizer a você o quão difícil será para alguém desse estágio enfrentar um exército de defensores igualmente poderosos. As pessoas consideraram o problema. Não era sobre força. Era sobre idade e experiência. Devido aos efeitos das linhagens reais, a maioria no estágio central de vitalidade são jovens. Pessoas que nunca foram à guerra. Eles nunca experimentaram a guerra em suas vidas e nunca precisaram estar preparados para isso. Seu regime de treinamento é voltado para a construção de fundações sólidas, para que eles se destaquem, como transcendentes, quando vão para o antigo campo de batalha, ou para a Torre do Céu. Não é que seus refinadores de vitalidade não sejam poderosos quando comparados aos de outras raças ou planos, eles são apenas inexperientes. A pior parte é que o chefe final da masmorra, o ex-rei deus do panteão Virut, estará no estágio de mana. Será uma luta difícil, se não impossível, para um único estágio central de vitalidade derrotar e matar uma entidade de mana. Eu sei o que você está pensando. Não é raro que juniores habilidosos do estágio principal de vitalidade derrotem uma entidade de mana não qualificada. Estamos falando de um rei-deus. Ele era o deus celestial da batalha, ele tinha vários anos para aprimorar seu ofício e dominou várias armas, pelo menos até o quinto passo da arma sem forma. Ele não será fácil de derrotar, mesmo se estiver enfraquecido. Todos ficaram horrorizados com a dificuldade de limpar esta masmorra. As explicações anteriores do Filho das Lendas fizeram com que parecesse fácil vencer a masmorra. Eles apenas tiveram que enviar pessoas para quebrar o núcleo da masmorra. Porém, cada vez mais desafios tornarão essa tarefa assustadora, se não impossível. Ainda assim, o Filho das Lendas ainda não havia terminado. Agora, temos outro problema além dos requisitos de força. Garantimos a entrada da masmorra, para evitar que pessoas aleatórias entrem nela. Você pode não entender o porquê, então vou lhe dizer. Há outro resultado, para a masmorra divina além de ser destruído. A pessoa que atingir o último nível e derrotar o chefe terá duas opções. Eles podem destruir o núcleo da masmorra, ou permitir que a masmorra seja assimilada em nosso plano. A primeira opção é o que nós queremos. A segunda opção irá devolver uns deuses à sua antiga força e transformá-los em deuses terrestres. As pessoas se irritaram imediatamente. Eles podem não saber o que é uma masmorra, mas certamente já ouviram falar de deuses terrestres. Deuses com terras são como espíritos heróicos. Eles terão o poder dos deuses e ainda poderão vagar pela planície principal sem supressão. Os deuses com terras perderão o acesso ao seu reino divino e a segurança que vem com ele, então, eles serão facilmente mortos, mas a influência dos deuses nunca terminará. Sua liberdade em usar seus plenos poderes afetará os planos muito mais do que as guerras divinas que os deuses costumavam travar. E não importa quantos deuses sejam mortos, mais poderão ascender se puderem se tornar deuses terrestres. A guerra contra os deuses nunca terminará e sua era continuará para sempre. Capítulo 183 O Filho do Avião. Agora você entende que esta é uma aposta dos deuses. O portal pode sentir a hostilidade e a intenção de quem entra nele e mais do que isso, a masmorra pode sentir o destino de quem entra. Se alguém simpatizar com a causa dos deuses entrarem, eles enfrentarão menos desafios até chegarem à última sala. O chefe pode nem mesmo lutar contra eles e permitir que eles usem o núcleo imediatamente. O oposto ocorrerá com aqueles que destruirão o núcleo se tiverem acesso a ele. A masmorra lançará tudo em seu caminho para detê-los. Mesmo se eles tiverem sucesso, contra todas as probabilidades de alcançarem o núcleo. A masmorra os tentará com o benefício de se tornar o rei deus dos novos deuses terrestres. Imagine isso, o poder dos deuses mais o senhorio dos deuses sem a fraqueza da supressão no plano. Isso é poder igual a um deus da origem sem problemas. Eles finalmente entenderam que a transformação do plano divino não é apenas para os deuses ganharem vidas miseráveis, mas para ter outra chance de um futuro glorioso. Os deuses esperam retornar como deuses terrestres. Não importa quantos deuses sejam mortos, mais poderão ascender se puderem se tornar deuses terrestres. A guerra contra os deuses nunca terminará e sua era continuará para sempre. Eles também entenderam que não há garantia de que todo o seu esforço renderá os frutos que desejam. Uma criança no estágio central da vitalidade sem dúvida será tentada pelo poder. Alguém pode não ter falta de dinheiro, influência ou controle. Mesmo que lhes falte uma dessas coisas, o poder pode ajudá-los a adquirir o que desejam. A jornada do refinamento é repleta de perigos e incertezas. Não é certo que alguém tenha talento ou fortuna para se tornar um deus da origem.
Mas a recompensa de trair o caminho da perfeição, pelo caminho da divindade lhes concederá poderes imediatos. Portanto, todo o esforço deles para limpar a masmorra pode beneficiar os deuses. Eles haviam desprezado os deuses até perceberem a real extensão de seus planos. Agora eles estavam se perguntando, por que o Filho das Lendas permitiu que a guerra se transformasse em algo assim? O Filho das Lendas sorriu e disse, essa é a extensão dos problemas que estamos enfrentando. Mas não se preocupe. Sim, os deuses criaram um dilema, mas não é insolúvel. Os deuses jogaram suas cartas e, isso é, tudo que eles temos. A bola está em nossa quadra agora. Garantimos o ponto de entrada na masmorra, então os fanáticos e crentes não terão acesso a ela. Isso significa que podemos selecionar e colocar em campo apenas aqueles em quem confiamos. Eles relaxaram, mas só um pouco. A razão para proteger o portal pode ter se tornado conhecida, mas não reduziu a dificuldade de limpar a masmorra. Esses jovens virão de famílias de linhagem reconhecidas aqui. Você pode avisá-los sobre as consequências de trair o plano. O poder no nível de um deus da origem é apenas semelhante ao de um. Isso não torna ninguém um deus da origem. Isso não torna ninguém verdadeiramente imortal. Mesmo que isso aconteça, existem maneiras de lidar com um. Isso alertará uns gananciosos. Não impedirá uns tolos. É por isso que apenas o estágio central de vitalidade de linhagens reais controladas terá permissão para entrar. Podemos confiar que aqueles têm o bom senso básico para entender as repercussões de sua decisão. A população concordou com a decisão. Somente seus descendentes diretos poderiam ser confiados com tal responsabilidade. Um estágio central de vitalidade vagante pode não ser capaz de superar a tentação de tal poder. Famílias sem linhagem real manterão tal poder em alta estima. O pior é que um tolo desses não precisa ser forte. Ele só precisa entrar na masmorra, ser escaneado e em seguida, ter acesso ao último nível. Como alguém que aspira a se tornar transcendente e ficará contente com essa conquista, pode fazer uma oferta para receber tamanho poder e privilégio. Algumas pessoas nem sabem o que realmente é um titã da lei. Eles só ouviram falar desse nível de poder, mas nunca fizeram contato com um. Um macaco sábio de batalha normal sem uma linhagem provavelmente nunca conheceu ninguém acima de um transcendente. Isso ocorre porque essas pessoas estão no antigo campo de batalha, ou em cidades especiais com energia de origem. Eles geralmente não entram em contato com aqueles sem linhagem. Eles são mundos separados. Restringir o acesso à masmorra reduzirá a quantidade de refinadores de nível de vitalidade que podemos usar para limpar a masmorra. Não devemos considerar isso um fardo, mas vê-lo como uma oportunidade para os jovens de nossa família. A era da conquista chegará em breve e nessa época precisaremos de comandantes para nosso exército. A maior parte de nossa força de combate será transcendente e os jovens do núcleo de vitalidade de hoje terão atingido esse nível. Eles ainda não estavam convencidos. Eles ouviram muito sobre os desafios, mas nenhuma recompensa que faria tudo valer a pena. Eu sei que alguns de vocês estão se perguntando por que não invadimos o plano divino quando podíamos. Eu queria algo que só pode ser adquirido completando esta masmorra divina. Há uma recompensa que será dada a quem lutar para entrar no último nível e libera o avião. Eles se animaram. Todos queriam saber por que a masmorra divina valeria a pena. O Filho da Lenda continuou. Está além do nível de um prêmio de consolação. Um presente raro que apenas um punhado de indivíduos já ganhou. O título de Filho do Plano. É o precursor da posição de Senhor do Reino, mas esse assento já foi ocupado. Sua declaração irritou a multidão imediatamente. Eles começaram a se comunicar fervorosamente. Eles estavam usando seu sentido divino, então a reunião foi quase silenciosa. A menção de tal título os emocionou. Alguém não pode deixar de levantar a mão para uma pergunta. O Filho das Lendas acenou para ele falar. Um sábio de batalha brilhante do Império do Sol perguntou: esse título realmente existe? Era uma coisa de mito. O Filho do Plano é um título dado a alguém nascido no plano pela vontade do plano por contribuições que mudarão o curso do desenvolvimento de todo o plano. Só pode haver um único filho do plano para cada plano. Poucos já tiveram esse título, por isso é amplamente não confirmado. O Filho das Lendas respondeu com certeza. Sim, tem. Eu vi. Vou manter em segredo as informações detalhadas sobre os benefícios de tal título. Caberá a quem o ganhar se quer falar sobre isso ou não. O brilhante clone do deus da origem ainda não estava contente.
O filho do avião pode ser real, mas a dificuldade de obtê-lo ainda é alta. Então ele perguntou. Nada pode ser feito para aliviar a dificuldade. Mesmo o estágio principal de 100 pontos de vitalidade não pode enfrentar alguém com esse poder e habilidade. É simplesmente impossível. O filho das lendas assentiu. Sim, algo pode ser feito. Kuntu falou. A masmorra divina é uma construção primorosamente projetada de energia e vontade divina, mas perdeu sua majestade. Deixou sua posição no alto. Posso simplesmente inundar a estrutura com minha energia e destruí-la. Isso fará com que a energia da origem se derrame em que avião. Os olhos de todos brilharam. Isso é possível? Outro macaco sábio de batalha perguntou. Sim, isso é possível, mas perderemos a chance de adquirir um filho do plano. E precisaremos de um para a era da conquista. Força bruta não é uma opção que eu gostaria que tomássemos. Mas a disponibilidade de um prova meu ponto. Os deuses perderam toda a influência nesta guerra. Cabe a nós determinar como queremos derrotá-los. Goto também teria que pagar uma quantia muito alta por causar danos ao avião. Não há como ele destruir a masmorra divina sem que haja consequências no pagamento. Francamente, ele não quer destruí-lo por causa da pesada taxa que tem que pagar por isso. Então, como vamos vencê-los? Eles jogaram uma boa cartada. Pode ser a última carta, mas é o trunfo deles. Como você propõe que os vençamos? Outro perguntou. A outra recompensa. Não é tão relevante quanto ser filho do avião, mas é mais tangível e vai encorajar uns jovens de sua família. Cada morte realizada na masmorra dará ao assassino um impulso para seu refinamento. Isso significa que um núcleo de vitalidade pode ficar mais forte e romper na masmorra, desde que eles matem o suficiente. Isso tornará a luta com o chefe mais fácil. A declaração aliviou a maior parte da tensão que sentiam sobre a masmorra. A masmorra pode ser usada como campo de treinamento para seus jovens. Lutar é matar, coisas na masmorra divina reduzirá sua exigência de refinamento, e também os exporá a arte da guerra. E se as coisas não derem certo, eles podem pagar um preço alto para destruir o plano divino. É uma situação ganha-ganha para eles. Eles podem tentar colher as recompensas, ou simplesmente destruir o jogo completamente se não conseguirem limpar a masmorra divina. Eles se sentiram mais confiantes agora que não têm nada a perder. Não importaria se o filho do avião não existisse. Capítulo 184. Boa viagem. A maioria deles não acreditava que a masmorra pudesse ser limpa. Mesmo que a força e a habilidade do chefe tenham sido reduzidas, ele terá a força de uma entidade de mana de nível superior e a habilidade do terceiro escalão à sua disposição. Não há como uma entidade de mana recém-evoluída corresponder a isso. Portanto, eles se contentariam em simplesmente cultivar a masmorra. O filho das lendas então disse algo estranho. O que precisamos agora é de uma plataforma frágil. Eles não o entenderam, mas fizeram outras perguntas e a reunião se dispersou com uma nota feliz. Então cada família começou a preparar seus jovens. A família Gastorix também é uma delas. A criação da masmorra divina aconteceu uma semana antes de Soveric demolir os Leep de Privé de Demon. Ele ainda estava treinando com Squaresculo e a família Gastorix não queria arriscar. Mas seu desempenho os fez repensar seu plano de excluí-lo. Então Squaresculo o informou e Soveric decidiu participar. Mas ele conheceu Gaster e Litori antes de partir. Então você terminou seu treinamento. Não é um pouco cedo? Litori perguntou, baixinho. Soveric respondeu. Talvez. Chega disso. Por que você está aqui? Para esfregar seu sucesso na nossa cara. Gaster não conteve sua raiva de sua voz ou de seu rosto. Soveric nivelou seu olhar sobre ele por um segundo antes de se virar para Litori. Para perguntar sobre o seu progresso e dizer adeus. Bem, terminei o estágio preparatório para preparação física e espiritual. Então, passei para o segundo estágio apenas alguns dias atrás. E tudo graças a Gaster. Ele me deu um remédio de vitalidade que conseguiu de algum lugar e acelerou meu taxa de progresso. Ele também completou seus requisitos de condicionamento físico, mas ainda carece do aspecto espiritual. Ele tem problemas com a divisão da mente e a pressão da mente. Litori falou a maior parte do tempo enquanto Soveric ouvia e Gaster olhava para ele. Estavam parados na frente do quarto de Litori. Deve ser isso. Vou sair, agora.
Soverick disse a ela exatamente 5 minutos, depois que eles começaram a conversar. Ele tinha lugares para estar e coisas para fazer. Seu objetivo já foi alcançado ao perguntar sobre o bem-estar deles, não precisou ficar muito tempo ouvindo seus problemas. Você tem algum conselho para nós? Litori perguntou, e Gaster voltou seu olhar para ela. Não seja teimoso. Questione tudo. Esteja disposto a aprender. Esteja disposto a se adaptar. Pense e planeje antes de agir. Pense fora da caixa. Domine seu corpo. Para dominar seu corpo, você deve dominar suas emoções primeiro. Somente quando você domina suas emoções, você pode mudar seus hábitos. Hábitos são como emoções, involuntários e principalmente independentes da mente. Nós sabemos de tudo isso. Você não precisava nos dizer. Gaster disse. Por que você veio se você ia ser assim? Litori perguntou a Gaster, mas ele não conseguiu responder. Não se importe com ele, mais velho. Temos alguns pensamentos e instintos devido à nossa linhagem, mas não sabíamos o que eles significavam exatamente. Seu conselho nos deu algo para almejar e nós apreciamos isso. Soverick deu de ombros. Não fiquei muito para trás. Você pode se despedir de mim, agora, porque estamos na mesma academia. Se você não acompanhar, você nunca será capaz de pegar minha trilha, muito menos me superar. Não é mesmo? Gaster? Gaster apertou os lábios em uma linha fina e se recusou a responder. Mas tudo bem com Soverick. Era uma pergunta retórica de qualquer maneira. Ele os deixou nisso. Sua vida na academia de batalha acabou. Ele pode voltar para o ensino superior no futuro, mas não há garantia. Gaster e Litori o observaram partir. Que exibicionismo insuportável, Gaster falou primeiro. E você é um falastrão insuportável, Litori gritou para ele. Por que mais ele vem nos ver toda vez que está prestes a passar para outro palco? Ele só quer esfregar seu talento em nossos rostos. Gaster gritou de volta. Litori suspirou. Eu duvido que o mais velho valorize tanto nossa opinião a ponto de fazer isso. Você sabe que o mais velho não se importa com o que as outras pessoas pensam. Isso deu a Gaster uma pausa, mas ele veio com uma explicação. Isso é ainda pior. Ele não acha que nossas opiniões importam. Tão cheio de si. Litori desistiu de convencê-lo e saiu, deixando Gaster com seus pensamentos. Gaster apertou o punho, antes de suspirar e abri-los. Não é culpa dele. É minha fraqueza, por ser fraco. Ele pensou para si mesmo. Não era culpa de Soverick que ele fosse ótimo. Não era culpa de Soverick que as pessoas incomodassem Gaster para perguntar sobre seu irmão. Soverick nunca fez nada de errado, ele provavelmente trabalhou duro para seu sucesso. Gaster não tem ciúmes do talento, ou do sucesso de Soverick. É apenas o comportamento de Soverick que o irrita. Estaria tudo bem se Soverick gostasse de se gabar. Se Soverick fosse alguém que gostava de aproveitar sua glória ou se fosse arrogante. Mas Soverick não é nada disso. Em vez disso, ele age como se tudo estivesse abaixo dele, como se até mesmo seu grande sucesso não fosse nada e, como se seu progresso fosse normal. Então o que isso faz do progresso de Gaster? Menos do que nada. Menos do que o normal. A atitude nem humilde nem orgulhosa de Soverick prejudica tudo pelo que ele trabalhou e Gaster o odeia por isso. É como se Soverick tivesse uma moeda de ouro enquanto ele tem uma de prata, mas Soverick não valoriza a moeda de ouro que ele tem. Ele odeia Soverick ainda mais, porque sabia que não seria tão indiferente se fosse ele quem tivesse sucesso. Gaster ficaria bem em ser aquele cara que tem orgulho de seu irmão mais velho. Ele adoraria se gabar de seu irmão mais velho para todos que pudessem ouvir. Mas como ele poderia fazer isso quando aquele irmão mais velho não se importa e apenas trabalha duro? Soverick estabeleceu um padrão alto para o que pode ser considerado excelente. Então ele tem que trabalhar duro e mesmo assim, todo o seu esforço produz resultados que nem chegam perto dessa barra. É como se todo o seu trabalho duro fosse uma piada. Ele gostaria de ser insensível como Soverick, mas não é de sua natureza. Boa viagem. Fora da vista e fora da mente. Ele não sabe sobre Litori, mas está grato pela partida de Soverick. Então ele não saberá o que Soverick está tramando e não saberá quão grande a distância entre eles se tornou. Ignorância é uma benção. De volta a Soverick. Soverick começou a percorrer uns corredores sem graça. Ele estava indo em direção ao portal que os trouxe.
Só nesse ponto ele pode sair da academia e somente se tiver autorizado o acesso. Ele conheceu alguém no caminho para lá. Foi aquele macaco sábio de batalha que estava batendo em Gaster. Ela havia ingressado no terceiro estágio de treinamento um pouco antes de Soverik. Soverik lembrou-se de Gaster dizendo a ele o nome dela. Soverik sorriu para ela. Vi que é isso. Ele continuou enquanto falava com ela. Ele não planejava esperar por outro bate-papo. Ele queria chegar à masmorra divina o mais rápido possível. Ele soube que está aberto há mais de uma semana e não quer se atrasar para a festa. Ela tropeçou quando o reconheceu. Ela se endireitou e respondeu: fiquei um pouco chocada. Pensei ter visto um fantasma ou algo assim. Soverik riu um pouco. As pessoas sempre dizem que ele parecia bonito ou fofo, por causa de seus traços. Eles podem dizer que ele é estranho, mas nunca assustador. Ela continuou a andar com ele, quando ele não parou. Cara, você é forte, tipo muito forte. Eu ouvi de Gaster que você eles são irmãos de ninhada. Verdadeiramente extraordinário. Eu testemunhei aquela sua luta. Foi épica e assustadora, cara. Você é minha inspiração, eu trabalho mais sempre que penso nessa luta. Mas ainda não consigo tirar da cabeça aquela imagem de você empalando aquela garota. Soverik estava um pouco divertido. A primeira vez que ele conheceu essa pessoa, ela prometeu bater nele se ele entrasse no terceiro estágio, porque ele a ignorou. Mas ela parecia ter esquecido tudo isso e estava conversando com ele, como um amigo de longa data. Você quer treinar? Mas você tem que pegar leve comigo. Ela finalmente perguntou quando ele não disse nada. Ele respondeu: estou ocupado. Fazendo o que? Sua curiosidade era óbvia em sua pergunta e em seu rosto. Ela realmente queria saber com o que ele está ocupado. Soverik permaneceu estoico. Indo para algum lugar. Onde você está indo? Em algum lugar. Ele repetiu. Mas onde? Soverik ficou em silêncio. Ela era divertida. Ela é até simpática e sua atitude direta é admirável, mas ele não tinha obrigação de saciar sua curiosidade. Ele deu a ela dicas suficientes para indicá-la sobre sua relutância em divulgar o que ele está fazendo. O resto é com ela. Capítulo 185 Inesquecível e imperecível. Ele não se importa que ela o esteja seguindo. Ela pode fazer o que quiser. Qualquer um pode fazer o que quiser. Todo mundo tem essa liberdade. Não há bem ou mal. Mas haverá conflito se o que ela estiver fazendo o estiver atrapalhando. Então ela consegue segui-lo apenas porque ele não se importa. Ele não vai responder porque não quer e as coisas podem piorar se ela se tornar um incômodo. Você é tão legal. Você sabe disso. Tão heróico. Eu quero ser como você algum dia. Ela disse quando ele não estava mais falando. Tudo é possível, admitiu Soverik. Foi porque ele admirava o Senhor do Reino que o fez se tornar o que é hoje. Ele admirava o Lorde do Reino, mas começou a se ressentir dele, quando descobriu que era o Lorde do Reino que fazia os demônios atacarem os elfos superiores. Mas esse ressentimento se transformou em admissão de fraqueza. Então tudo mudou, quando ele tentou superar essa fraqueza. Ele ousou ir, além de sua posição, para ficar lado a lado como igual ou superior ao Senhor do Reino. Então sim, tudo é possível. Mesmo o jeito que você diz é legal. Brusco e viril. Vou me tornar viril também. Ela continuou a falar até que Soverik alcançou a porta específica, pela qual ele entrou. Wendy estava esperando como de costume. Havia outra pessoa lá. Squarescue estava esperando ao lado do golem. Vicky exclamou: você está deixando a academia. Você foi expulso por empalar aquela garota. Ela morreu. Soverik ignorou. Ei, Wendy. Ele cumprimentou o golem. O golem deu um passo à frente com uma bandeja como a que ela sempre carregava. Foi agradável trabalhar com você durante seu curto período de treinamento aqui. Desejo-lhe boa sorte onde quer que você termine. Agora, devo ter seu registrador de pulso. Certifique-se de remover sua marca de alma nele. Não vi que gritou. Claro, disse Soverik. Ele abriu o fecho do equipamento de rastreamento e assistência. Isso o ajudou a navegar pela academia. Ele limpou sua marca com seu sentido divino e a colocou na bandeja. Não faça isso. Vicky continuou a ser um incômodo, mas todos a ignoraram.
Então isso é um adeus, disse o Andy antes de abrir a porta atrás dela. Squarescule ofereceu-lhe algo antes que ele pudesse ir. Isto é, para você. Disseram-me para entregá-lo, e dizer, esta é a sua recompensa, seu garoto ganancioso. Soverick pegou o pequeno item e sorriu, antes de entrar na pequena sala enquanto Vicky implorava ao Andy para não expulsá-lo. Foi até o Andy dizer a ela que ele não estava sendo expulso que ela se acalmou. Adeus e boa sorte. Tenho certeza que você fará grandes coisas. Foi uma honra te ensinar. Squarescule o chamou de volta. Provavelmente vai ser o ponto alto da sua vida. Apenas certifique-se de que eu nunca mais veja seu rosto ou vou desmoronar. Soverick respondeu. Squarescule riu. Vamos ver sobre isso. Vicky gritou, nunca vou me esquecer de você. Então a porta se fechou e Soverick experimentou uma mudança no espaço. A porta se abriu, mas ele foi transferido para outro lugar. Ele saiu da sala e realizou uns procedimentos para uma saída. Seu uniforme foi retirado e suas roupas anteriores foram devolvidas. Ele usava o manto branco e o cinto branco que Mila comprou para ele. Ele decidiu não usar mais sapatos. Seus pés descalços no chão facilitarão a sensação do impulso do solo. Ele já estava se preparando para o futuro. Mas o que Vicky disse ainda ecoava em sua cabeça. Ela disse, eu nunca vou te esquecer. Eu sou inesquecível, agora. O que torna uma pessoa inesquecível? Ele perguntou. Ele saiu do prédio da administração, enquanto refletia sobre a questão. O que torna uma pessoa inesquecível? São seus atos ou a simples lembrança deles. Se ele faz algo notável como dividir o avião ao meio, mas ninguém sabe que foi ele quem fez isso. A façanha em si é inesquecível ou a pessoa desconhecida que a realizou. As testemunhas são importantes para lembrar uma pessoa. Um feito não precisa de testemunhas, ele pode falar por si mesmo. O efeito de uma ação pode testemunhar o poder de seu criador. Ainda assim, a presença de uma testemunha torna a façanha completa. Se não houver testemunha, quem saberá como o avião foi partido em dois? Mas que importância tem o testemunho para tornar uma pessoa inesquecível? Uma testemunha de palco forjando corpo com memória fraca e uma vida curta não será uma boa qualificação para uma testemunha ter para alguém ser inesquecível. Essa qualificação melhora até que a testemunha se torne um soberano da lei, mas ainda está inerentemente ausente. Um soberano da lei tem vida eterna como os deuses, mas não é imortal. E se o reino dos céus for destruído, todos os seres dentro dele morrerão, e as memórias de uns grandes feitos desaparecerão com ele. O que acontecerá com a memória de um ato na mente de sua testemunha? Alguém permanecerá inesquecível quando todo o reino dos céus for destruído? Não. Só uma testemunha eterna pode tornar alguém verdadeiramente inesquecível. Somente uma existência inesquecível em si pode qualificar alguém para ser verdadeiramente inesquecível. É por isso que todos os seus feitos e conquistas neste nível permanecerão esquecíveis. Apenas as coisas que ele faz que afetam os deuses da origem podem ser consideradas inesquecíveis. Uma testemunha imortal será capaz de lembrar de você e do que você fez por toda a eternidade. Então eu ainda não sou inesquecível. Mal posso esperar para que isso mude. É uma das razões pelas quais ele não pode se gabar de suas pequenas conquistas. Eles são irrelevantes no grande esquema das coisas. Tudo é perecível, mas ele almeja o imperecível. Ele sorriu quando encontrou Mila e Kayla esperando por ele. É hora de pagar o flautista. Ele pensou consigo mesmo enquanto olhava para Mila. Hoje cedo na casa da família Goto. Dentro da sala de treinamento. Mila está atualmente poupando com Kayla. Mila ainda é a mesma, mas Kayla mudou. Não é uma mudança física, mas mais uma mudança espiritual. Seu núcleo espiritual se formou dentro de seu reino espiritual e despertou sua habilidade divina. Seus olhos estão sempre brilhando, agora, mesmo quando não são usados ativamente. Mas então, eles aumentam de brilho quando ela os ativa, o que ela está fazendo agora. Seu núcleo de mana atrás de seus olhos se inflama e bombeia mana em seus olhos. Eles acendem e o mundo desacelera. A informação vem, inundando seu cérebro, mas seu núcleo espiritual está lá para ajudar. Ele fornece um grande impulso ao poder de processamento, para que o cérebro não precise preencher o que acha que deveria estar acontecendo nas imagens em sua mente. Ela agora pode ver tudo acontecendo ao seu redor, não adulterado e completo. Isso faz com que o mundo pareça mais lento e sua reação mais rápida.
Sua percepção do tempo se torna mais rápida enquanto as coisas se tornam mais lentas. Mana está fluindo e queimando dentro de seu corpo para fortalecer e amplificar suas estatísticas físicas, para que ela possa reagir o mais rápido que puder. Há muitas razões pelas quais as habilidades divinas despertam no estágio de mana. O corpo e a mente são aprimorados pelo mana para suportar o fardo. A mana também se torna prontamente disponível para abastecer o uso da habilidade. Usar uma habilidade divina no estágio central de vitalidade causará danos à força vital à medida que a habilidade divina a drena. Kaila está empunhando uma lança intrincadamente projetada com talento e pompa, enquanto Mila parece rígida em contraste. Mas aqueles ataques de lança rígidos ainda são capazes de quebrar a defesa de Kaila repetidas vezes. Foco. Estou indo. Mila late enquanto transforma um movimento defensivo em um ataque devastador. Sua forma é desleixada e seu aperto em sua lança é casual. No entanto, ela entrelaçou sua lança sem adornos com a de Kaila durante seu golpe. Então ela torce a lança para atacar a mão que segura a lança. Kaila tentou recuar, mas um golpe não é tão facilmente retirado, pode ser transformado em outro ataque, mas não pode ser pulsado de volta tão casualmente. A melhor tentativa de Kaila falhou e a lâmina da lança veio para sua cabeça. Ela se esquivou da lâmina, e ela passou por onde estava sua cabeça um momento atrás, apenas para ser acertada em sua cabeça, por um movimento do pulso de Mila. Sua cabeça é golpeada para o lado com tanta força que sua visão fica em branco. Ela se inclinou para o lado para se esquivar do ataque, então o golpe consegue facilmente derrubar sua figura atordoada. Decepcionante. Absolutamente decepcionante. Eu disse para você se concentrar. Eu disse que estava vindo e ainda assim o que você fez. Você atacou, em vez de defender. Uma decisão admirável se você não fosse o oponente mais fraco. Então o que você fez? Você puxou uma estocada de volta em vez de resolver meu ataque. Você começou um ataque e não o terminou. Kaila gemeu no chão enquanto Mila denunciava seus defeitos. Uma gentileza sendo feita a ela. Ela vinha treinando com Mila há quase um ano e ainda não havia feito muito progresso. Ela nem foi capaz de lutar contra Mila até que seu medo da influência de Mila sobre a mana fosse resolvido. Ela não superou seu medo de se machucar, mas eles compraram uma matriz cara que bloqueava toda a manipulação externa de mana na sala. É um tipo avançado daquele que ela comprou para ensinar uma lição a Soverik e por isso a machucou mais, mas congelou a mana e impediu que ela se irritasse. Só então ela poderia ficar em uma sala trancada com um titã da lei. Outra gentileza de Mila. Ola. Essa novel foi tirada de Novelpin.